Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Laís. Eu sou discente de mestrado aqui do Programa de Plantas Medicinais. Sou orientada do professor José Eduardo e da professora Susan Kelly. E hoje eu vou falar um pouco para vocês a respeito das mudanças climáticas e como que o estresse ambiental altera a química das plantas. Acho que todos estão cansados de saber do que se tratam as mudanças climáticas, mas fazendo um apanhado geral, são mudanças nas características ambientais do planeta que são causadas pela ação humana, assim, de forma mais específica, via emissões de gases de efeito estufa. Então, uma maior emissão de dióxido de carbono, óxido de nitroso, metano, causam alterações ambientais no planeta. Essas alterações são picos de temperatura global, uma maior concentração de dióxido de carbono na atmosfera, secas severas, que são geralmente promovidas por conta da mudança do perfil de precipitações, e penetração mais agressiva de radiação ultravioleta. Quando as plantas são expostas a esses fatores de forma extrema, elas entram num estado de alarme oxidativo. E o que é isso? É quando a planta começa a liberar espécies radioativas de oxigênio para avisar que tem algo errado acontecendo. Então, essa planta começa, a partir desses avisos, a tentar reprogramar o seu metabolismo voltado para o metabolismo secundário, que é onde ela produz as substâncias de caráter protetivo que ela vai precisar. Aqui, só fazendo um adendo a essa questão do meio ambiente, todos os anos acontece a COP30, que é a Conferência das Partes. Desde 1995, o meio ambiente, essas questões climáticas são debatidas ano após ano. E ano passado foi um ano muito representativo e simbólico para a população brasileira, mas principalmente para a população que mora dentro ali da Amazônia Legal, que a COP30 foi realizada no estado dentro da Amazônia Legal, mais precisamente no Pará, em Belém. Então foi muito simbólico, porque trazer grandes líderes mundiais, apresentar a eles populações ribeirinhas, indígenas, ter esse contato mais próximo, trouxe uma visão mais ampla do que está acontecendo dentro da Amazônia. E assim, a floresta amazônica, acho que todo mundo sabe, né? É um grande sumidouro de carbono, que é uma das características que eu falei das mudanças climáticas, da alta concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Então, ela é de extrema importância para esse controle de dióxido de carbono, mas ela está sofrendo uma grande pressão. Ela está sendo devastada, ela está sendo explorada de forma muito ruim, para a abertura de estradas, para a própria venda de madeira. Então, foi muito importante trazer essa questão para dentro da Amazônia. Era só um parêntese aqui, né, sobre a COP, que eu acho muito interessante, e também puxar um pouco de sardinha para o meu estado, né, que recebeu esse grande evento. Então, falando agora de como as mudanças climáticas interferem na planta de fato. Aqui nós temos duas situações. Uma planta em um clima favorável. Quando a planta está num clima favorável, ela tende a direcionar a sua energia, os seus recursos energéticos para o metabolismo primário, que é o metabolismo fundamental para essa planta crescer. Então, tem dióxido de carbono na atmosfera, a planta absorve dióxido de carbono, ela faz a fotossíntese, libera oxigênio para a atmosfera de volta, produz energia e com isso ela produz seus fotoassimilados, açúcares, aminoácidos, lipídios, com que intenção? A intenção de crescer, se desenvolver e reproduzir. Isso é um cenário ideal para uma planta. Mas quando ela entra em condições de estresse, ela ativa com mais ênfase o seu metabolismo secundário, que não é o essencial, mas como ela vai precisar se proteger, é o metabolismo secundário que vai gerar esses metabólitos que vão ajudar ela a se proteger. Então, o metabolismo secundário passa a produzir mais alcaloides, terpenoides
e compostos fenólicos, que são as 3 grandes classes de compostos de metabólitos secundários. Então, há uma maior ativação das vias de produção desses metabólitos, ali as vias que a gente sempre vê na aula da professora Susan, né? Do ácido xiquímico, do acetato, do MEV, do MEP e dos fenilpropanoides. Então, o direcionamento de recursos energéticos que estava indo para o metabolismo primário passa a ser direcionado para o metabolismo secundário. Então, essa planta para de crescer para tentar sobreviver. Aí eu fiz uma tabelinha bem básica para falar um pouco das 3 grandes classes, né, de compostos secundários. Os alcaloides, que são compostos nitrogenados. Aqui um exemplo já para facilitar a visualização. Compostos nitrogenados, geralmente o nitrogênio está presente no anel heterocíclico. Apresenta por função ecológica, que já sabemos que os alcaloides são compostos tóxicos. Ele apresenta para a planta uma defesa tóxica e protege a planta contra a herbivoria, justamente por conta dessa questão da toxicidade. E na aplicação humana, ele é bastante usado na farmacologia, a exemplo da morfina. E o exemplo que eu trouxe aqui foi a cafeína, né, que é mais um estimulante. Os terpenoides são cadeias de carbono, são formados pela ligação de unidades de isopreno, que são unidades de 5 carbonos. Então, normalmente, um terpenoide vai ter um número de carbonos múltiplo de 5. Então, é monoterpeno, sesquiterpeno, então é 10, 15, 20 carbonos. A função dos terpenoides é a comunicação química entre as plantas e também atua na defesa dessa planta. E eles são utilizados para as plantas que possuem terpenoides, normalmente são utilizados para a produção de aromas, para a extração de óleo essencial e como defensivos naturais. Aí eu trouxe aqui o exemplo do citronelal, citronelal, que é um monoterpeno, tem 10 carbonos, e está presente lá no capim citronela, né, que a gente conhece, temos aqui no horto. E quanto aos compostos fenólicos, são estruturas que contêm anéis aromáticos ricos em carbono. Aqui o exemplo, a quercetina, né? Tem aqui seus anéis aromáticos. E tem como função ecológica escudos antioxidantes e filtros solares UV, isso na planta, né? Na aplicação humana, elas são utilizadas da mesma forma, como antioxidantes, cosméticos protetores e anti-inflamatórios. Então, falando mais especificamente de cada um daqueles fatores que eu citei anteriormente, que fazem parte das mudanças climáticas, né? Em relação ao aumento da concentração de dióxido de carbono. Sabemos que a planta precisa de dióxido de carbono para fazer fotossíntese. Então, em uma planta com metabolismo C3, há uma superprodução de assimilados, porque a planta começa a fazer muita fotossíntese, captura muito dióxido de carbono. E esse é um ponto positivo? É um ponto positivo. Outro ponto positivo é que a planta começa a fazer muitos compostos ricos em carbono, como os fenólicos e os flavonoides. Até aí tudo bem. No entanto, as plantas precisam apresentar uma coisa que a gente chama de relação carbono-nitrogênio. Quando isso aqui fica desbalanceado, acontece uma diluição de nitrogênio. Detalhe, o nitrogênio tende a diminuir na planta, é uma característica fisiológica comum, normal, porque a planta começa a acumular matéria seca, então rica em carbono, então esse nitrogênio começa a diminuir, mas quando isso acontece de forma rápida e exagerada, essa concentração de carbono, a diluição do nitrogênio é muito mais rápida. E isso interfere na produção de compostos que são compostos nitrogenados, né? Compostos com a presença de nitrogênio. No caso, os alcaloides. Então, acontece um desbalanceamento. Um alcaloide, que também ajuda na proteção da planta, acaba tendendo a diminuir sua produção em compensação em relação a outros metabólitos. Em relação agora à temperatura, né? Esse gráfico aqui é bem explicativo. A temperatura, conforme ela aumenta, ela pode produzir na planta uma atividade enzimática maior. Sabemos que tem enzimas que trabalham bem quando são
expostas a uma temperatura um pouco mais elevada. Então, a síntese de metabólitos ela pode crescer conforme a temperatura aumenta e ativar bem essas vias biosintéticas do metabolismo secundário, mas ela vai atingir um ponto crítico. A planta não vai aguentar um excesso tão grande de temperatura. Quando ela atinge esse ponto crítico, é um limiar entre ela parar de funcionar e ela continuar funcionando. Ali, naquele momento, se aumentar mais um pouco a temperatura, ela chega numa queda abrupta, um estresse extremo, e acaba desnaturando as suas enzimas, comprometendo as funções celulares e anulando o perfil metabólico. Aí essa planta não serve mais para nada. Em relação ao estresse hídrico e os raios ultravioleta. O estresse hídrico, sabemos que assim, a questão da água é essencial, né, para todos os seres vivos. Então, quando a planta está passando por um estresse hídrico, ela precisa buscar mecanismos para evitar essa perda de água. Ela tem mecanismos fisiológicos, mas ela pode recorrer a mecanismos morfológicos. Quando se fala de fisiológico, ela normalmente busca o ajustamento osmótico, para tentar manter um potencial de água, né? E quando a gente fala de estrutural, a gente fala de fechamento de estômato. É sempre o que acontece. A planta fecha os seus estômatos para evitar a perda de água na forma de vapor. Mas isso acaba que diminui a fotossíntese da planta, porque pelo mesmo estômato que sai vapor de água, entra dióxido de carbono. Sem o dióxido de carbono, não tem fotossíntese. Até o momento em que a fotossíntese realmente para. De início ele fecha o estômago, mas continua fazendo fotossíntese porque tem carbono lá dentro. Em algum momento vai parar a fotossíntese e é um processo essencial, né, para a planta. Então, quando essas ameaças chegam numa planta, é onde entram as espécies reativas de oxigênio como uma forma de avisar essa planta que tem alguma coisa errada. Então, elas acabam bombardeando as células das plantas e, quando produzidas em muita quantidade, elas deixam de ser uma forma de avisar e elas passam a ser um problema. As espécies reativas passam a ser um problema. Então, gera um outro problema. E aí, o que acontece? A célula precisa sintetizar os flavonoides e os terpenoides. Os flavonoides são filtros solares, vão agir em relação à radiação UV, e os flavonoides vão ser liberados para conter justamente as espécies reativas de oxigênio. Quanto à ameaça hídrica, só água, né, gente? Para ajeitar. Então, esses fatores, eles agem juntos. Dificilmente tem só alguma dessas coisas interferindo ali na planta. Então, o clima atua em rede, o aumento de dióxido de carbono pode inibir os alcaloides, né? Como eu falei, dilui nitrogênio, então diminui a produção de alcaloides, mas o estresse hídrico, simultâneo ao aumento do CO2, pode estimular a produção de terpenoides. Então, não tem uma fórmula linear, não tem uma planta assim que a gente diga esse aqui é o perfil químico ideal, esse daqui é a forma perfeita como essa planta vai produzir algo perfeito. Porque a planta está sempre tentando se adaptar. Hoje está muito sol, amanhã pode estar muito frio, amanhã pode estar chovendo muito, então a planta está sempre tendo que se adaptar dia a dia. E qual é o impacto dessas mudanças, dessas variações na sociedade? Em relação à farmácia e à fitoterapia, ela tem os seus prós e os seus contras, né? Essas mudanças climáticas, essas alterações, podem promover um potencial aumento na concentração de bioativos, né, puros nessas plantas, mas pode acabar ocasionando uma perda severa de padronização química, que é essencial para a produção e eficácia de medicamentos consistentes. Então, a planta tem um perfil químico definido, mas aí ela acabou passando por um estresse, gerou um outro perfil químico, ela já não está mais dentro daquele padrão. Na agricultura e alimentos é mais ou menos no mesmo caminho, né? Tem um aumento temporário de compostos de defesa natural contra pragas, que é muito bom, uma planta mais resistente a pragas. No entanto, essas mudanças podem acabar alterando o sabor, o aroma e o valor nutricional desses produtos. E isso vai afetar a aceitação comercial. Em relação à ecologia e os ecossistemas,
só contras, né? A mudança na assinatura volátil desorienta os polinizadores, vai interferir ali na polinização, né? E o impacto em cascata na teia alimentar, ao alterar a toxicidade para herbívoros locais. Uma planta que uma hora era um alimento para um herbívoro, depois virou tóxica, não serve mais. Então, como é que a gente pode tentar lidar com isso, né? Nós cientistas. Através do melhoramento genético direcionado. Então, essa é uma coisa que já se faz, né? O melhoramento genético, cruzamentos entre plantas que apresentam características de interesse, e é assim que geram novas cultivares de plantas e afins. E com a intenção de estabilizar, né, essa produção de metabólitos secundários. A edição gênica, que é uma técnica mais refinada, que vai diretamente na questão da edição do DNA para modular as respostas aos gatilhos climáticos. E a engenharia metabólica, que é específica para lidar com as rotas biosintéticas, para agerir nas rotas biosintéticas e fazer com que ela superproduza os compostos de alto valor farmacológico ou industrial. Tem também o estresse controlado. Esse daqui a gente consegue fazer em casa de vegetação, né? Mais tecnológica, assim, em que a gente pode modular, por exemplo, o espectro de luz, de radiação UV, para forçar a planta a gerar, por exemplo, flavonoides de alto valor agregado. E controle de umidade, para aplicação intencional de déficit hídrico, né, para fazer com que essa planta produza outros compostos, também de interesse farmacológico industrial. E nesse tipo de processo, de um estresse controlado de uma casa de vegetação, é o conceito de agricultura adaptativa, né? Quando a gente tenta produzir plantas de uma forma mais controlada, de uma forma mais tecnológica, para que ela seja resiliente, para que ela consiga lidar com essas mudanças climáticas. Então, se utiliza, por exemplo, sensores de clima, que é algo bem tecnológico, né? E ele vai fazer um monitoramento ambiental e vai te dar previsões de como essa planta pode reagir, e isso vai te ajudar numa tomada de decisão em relação àquelas plantas, por exemplo. Então, concluindo, fazendo um apanhado geral de tudo que foi dito, né? O aumento de dióxido de carbono, calor e secas não apenas danificam as plantas, mas ativam um profundo direcionamento metabólico focado na defesa química, que é justamente o metabolismo secundário. Esse estresse altera sabores e ameaça a padronização de medicamentos vitais, mas revela a extraordinária plasticidade das rotas biosintéticas naturais, de como elas podem ser maleáveis, né? Podem mudar. Ao combinar a engenharia metabólica com a agricultura de estresse controlado, não apenas mitigando o dano climático, nós destravamos também novas fronteiras na produção de compostos biológicos. Minhas referências? Obrigada.